Bem, boa tarde a todos e todas. Quero agradecer o convite para bater um papo com vocês também na tarde de hoje, por ocasião da comemoração do Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. E, bem, eu também queria ser mensageiro de boas novas, assim como o Marcos falou, só que o contexto e a conjuntura elas impedem isso, né? Ambos impedem. O contexto da conjuntura impede que a gente traga boas novas. E pelo contrário, 2018 vai ser um ano de muita frustração e de muito sacrifício, tendo em vista que nem bem o ano começa e a MRV Engenharia novamente já move uma ação pedindo a suspensão da lista suja, reclamando da instrução normativa com relação à questão do trabalho escravo e reclamando nova portaria, né, que foi publicada no dia 29 de dezembro também, orientando o combate ao trabalho escravo. Não só ela, mas também outros empresários, pessoas do setor têxtil, do varejo têxtil, o próprio Flávio Rocha também, da própria Riachuelo, que vem sistematicamente criticando a fiscalização do trabalho e a ação do Ministério Público do Trabalho, a ponto de ter jogado os trabalhadores contra uma procuradora do trabalho no Rio Grande do Norte, né, Catarina? No Rio Grande do Norte. E que criando constrangimento, né, não apenas à funcionária pública, no caso, mas também ao próprio sistema de fiscalização e de garantia de direitos dos trabalhadores. Eu queria trazer notícias positivas, né, mas é complicado. Nós tivemos em 2017, uma dobradinha em 2016 e 2017, com várias baixas no que diz respeito aos direitos sociais. Tivemos a aprovação da proposta de emenda constitucional da PEC do teto dos gastos, limitando para os próximos 20 anos novos investimentos públicos em áreas como educação, saúde, ciência, tecnologia, pesquisa, entre outras. Tivemos a aprovação da lei da terceirização ampla, facilitando a terceirização de mão de obra, dificultando a busca dos trabalhadores pelos seus direitos e, de uma maneira geral, contribuindo significativamente com a precarização da mão de obra. Tivemos também uma reforma trabalhista que começa a partir dos votos vencidos de pró-empresa nos julgamentos do Tribunal Superior do Trabalho, somam-se a pedidos e demandas históricas da Confederação Nacional da Indústria e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, da CNI-CNA, formam um documento base que depois é levado para o Congresso Nacional e transformado num monstrengo de mais de 120 pontos, mudanças que alteram de forma significativa a cara do contrato de compra e venda de força de trabalho no Brasil. E, é claro, estamos aí às portas da votação de uma reforma da Previdência, que também pode colocar em risco conquistas, né? Pode colocar em risco padrões mínimos de garantia de qualidade de vida aos mais velhos. É interessante quando a gente estava até abrindo aqui na internet e vendo comentário por parte de matérias feitas por colegas, análises, né? Como o pessoal compra fácil determinadas declarações, como não vai haver mais mudança na aposentadoria rural. O que não é verdade. Se você for pegar o artigo 201, a proposta de mudança do 201 da Constituição, diz que ele vai reforçar que a aposentadoria para todos e todas terá que ser a contribuição mensal no mínimo, né? Contribuição mensal de 180 parcelas ou 15 anos, entrando em ligeiro conflito com o artigo 195, que diz que no caso de trabalhadores da economia familiar rural, o recolhimento vai ser feito em cima da venda da produção com uma alíquota de 2,1%. O problema é que não casa uma alíquota, uma cobrança de 2,1% com a necessidade mensal de contribuições. Quando você fala isso, economistas pró-reforma repetem em exaustão: não, é que você não entendeu direito, o governo não quis dizer isso, quis dizer outra coisa. E a gente sabe muito bem que quando as coisas não estão muito claras na lei, isso pode rodar para os dois lados e, acredite, vai rodar para o lado do mais fraco.
Então, a Confederação Nacional da Agricultura, dos Trabalhadores da Agricultura, a CONTAG, né, tanto a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura e a Confederação dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais, estão muito preocupados com essa mudança, porque isso gera uma disputa entre dois pontos constitucionais que vão ter que ser resolvidos no Supremo. E eu vou ser sincero dizendo que o Supremo não tem sido muito supremo no que diz respeito à garantia da qualidade de vida dos trabalhadores. Tem sido muito raro posições pró-trabalhadores, como foi a da ministra Rosa Weber no final do ano, quando suspendeu a portaria emitida pelo ministro Ronaldo Nogueira. De uma maneira geral, o que a gente tem visto nos últimos 2 anos é uma fragmentação profunda dos parâmetros que garantem o mínimo de qualidade de vida para as pessoas, e este ano as coisas não tendem a ser muito melhores. Digo isso porque até o momento em que a eleição se tornar o assunto principal e os deputados e deputadas vão se preocupar realmente com a sua manutenção no cargo, e depois de outubro também, que vai ter uma segunda janela de oportunidade, né, muita coisa pode acontecer. Pode-se mudar legislação sobre trabalho escravo, pode-se mudar outras legislações, porque a gente está falando aqui, a gente falou do grande slam da tragédia, né, PEC da teto dos gastos, reforma trabalhista, terceirização e reforma da Previdência, mas isso são os macro temas, são os 4 macro reformas. Enquanto isso, vocês pegarem na lupa e verificarem, centenas e centenas de alterações foram feitas ao longo dos últimos 2 anos sem que nós ficássemos sabendo, com impactos na qualidade de vida dos trabalhadores e das populações mais vulneráveis do país, ou pelo menos projetos apresentados que podem ser aprovados de uma hora para outra. Eu, sinceramente, eu acredito muito no poder da pressão via voto, e é isso, o medo disso que não levou à aprovação da reforma da Previdência até agora. Mas depois disso também nada impede que em novembro e dezembro esses projetos voltem. Porque se a Câmara dos Deputados tiver uma alta taxa de renovação, que é o que se espera, uma alta taxa de alteração dos nomes que estão lá por outros, nada impede que os nomes que não forem reeleitos apoiarem com voto a aprovação da reforma da Previdência, a mudança do conceito de trabalho escravo no artigo 149 do Código Penal, e uma série de outras propostas. A Reuters tinha divulgado que as entidades empresariais, as grandes entidades empresariais, associações de empresários, receberam do governo listas com o nome de pelo menos 90 deputados que estariam em dúvida, leia-se, que são da base, mas que estariam contrários à aprovação da reforma da Previdência, para que eles convencessem. Eu até comentei no blog que se a gente estivesse na ditadura militar, e considerando que uma parte significativa de grandes empresas nacionais e estrangeiras se beneficiaram da ditadura militar e colaboraram ativamente, como foi o caso da Volkswagen, que houve tortura, inclusive, dentro da própria fábrica da Volks, né, das dependências da Volkswagen, se a gente estivéssemos na época da ditadura civil-militar, a gente poderia imaginar que esse convencimento envolveria coisas não muito... poderia envolver coisas que colocassem em risco, inclusive, a vida dos próprios parlamentares, mas a gente está falando de um momento teoricamente democrático, que isso pode se dar por livre mercado, ou seja, compra e venda de deputados. E eu acredito que, considerando que não pode se doar mais para campanhas diretamente, pelo menos pela mudança da lei eleitoral, além de benefícios individuais que os deputados podem ter, e Caixa 2, vai acontecer uma coisa também, que é o financiamento de uma coisa que já está acontecendo e vai acontecer a todo direito durante a campanha, que é empresas pagarem via Caixa 2 para consultorias digitais bancarem perfis falsos para promoverem candidatos ou atacarem adversários. Né? Há um mundo inteiro do ataque digital e das guerrilhas digitais que muitas pessoas conhecem, e perfis com centenas de milhares de perfis falsos, né, que parecem perfis verdadeiros, mas perfis falsos, que vão ser contratados por muitas empresas para beneficiar seus deputados. Então, há uma das formas de remunerá-los pelas essas mudanças. Né? É muito difícil a gente tentar
enumerar todos os riscos que vão ser enfrentados, tanto esse conjunto de normas que garantam um mínimo de qualidade de vida para os trabalhadores e as populações mais vulneráveis, ou até onde vai o governo nesse sentido. O que é possível a gente afirmar com todas as letras é que sangue vai ser derramado, e não vai ser de quem tem dinheiro, vai ser dos trabalhadores. O problema é que, colocando isso no contexto internacional, também é difícil você falar que isso está acontecendo apenas no Brasil. Há um contexto global de ataque a direitos, há um contexto global de acirramento de preconceitos, há um contexto global de violência contra migrantes, há um contexto global de aumento da desinformação, e isso está acontecendo em países como os Estados Unidos, como o Reino Unido, em países do leste europeu, na África, na Ásia ou mesmo na América do Sul. A gente vive neste momento um refluxo global no que diz respeito a leis, a parâmetros que tratam da qualidade de vida das pessoas. É difícil até você tratar desse assunto de forma isoladamente, até porque os atores que estão diretamente envolvidos são atores internacionais, são atores multinacionais. E o que a gente tem percebido, a gente que faz essa discussão, nós que estamos nos fóruns internacionais, na questão do trabalho escravo, nós que estamos debatendo internacional, que por mais que haja iniciativas por parte de estados, como o próprio Reino Unido, para combater o trabalho escravo, o avanço ele é tímido e ele não bate de frente com os ganhos econômicos efetivos das empresas. Não há nenhum projeto global hoje, tirando aqueles que são derivados do Brasil, aqueles que nascem com o surgimento da lista suja e tudo mais, não há nenhum projeto internacional efetivo no controle das empresas. Dentro do âmbito das Nações Unidas, dentro do Conselho de Direitos Humanos, foi criado há alguns anos um grupo especial, um grupo de trabalho para fazer avançar no âmbito das Nações Unidas dos princípios voluntários de empresas de direitos humanos para princípios vinculantes, princípios obrigatórios. Entre outras palavras, para a gente passar de um momento em que as empresas sugere-se às empresas que adotem parâmetros e comportamentos nas suas ações, para um momento em que os estados obrigam suas empresas a atuar dessa forma. O grande problema é que, por mais que tenha havido avanços, inclusive no último ano, em novembro estava lá, houve avanço no debate, mas a gente está muito longe ainda da criação de um tratado internacional de empresas de direitos humanos. Grandes países, grandes economias, Estados Unidos, China, Alemanha, Reino Unido, Brasil, Índia, são contrárias a adotar tratados e obrigações que punam suas empresas por cagadas que sejam feitas fora do seu território ou dentro do seu território. E isso é muito difícil, porque sem uma atuação global desse processo, qualquer ação de melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores em cada território, que signifique aumento dos gastos desse empresariado, pode significar fuga desse empresariado para fora do Brasil sob a justificativa de procurar mão de obra mais barata, leia-se a mão de obra desregulamentada ou onde há menor proteção sindical. Por exemplo, o próprio Flávio Rocha da Riachuelo acho que falou que ele estava transferindo a sua produção para o Paraguai. Já transferiu, né? O Paraguai. E aí você vai pegar, com relação à fiscalização do trabalho aqui e a fiscalização do trabalho lá, com relação à punição por parte do Ministério Público, da Justiça do Trabalho aqui e lá, e compare, né, o que acontece. Isso é a mesma coisa que sair daqui e implementar mão de obra num país do sul da Ásia. O problema é que as pessoas ficam falando, não, vai mudar para a China. Não, a China tem uma lei trabalhista melhor do que se imagina. A discussão não é a China, a discussão é o Camboja, a discussão é o Bangladesh, ou melhor ainda, a discussão hoje é a Somália, onde de todos esses países é onde se produz roupa com menor custo. Ou melhor ainda, são os barcos
São os grandes navios petroleiros que, ao invés de petróleo, tem porões cheios de costureiras que ficam costurando dia e noite entre um país e outro. Ele recebe uma encomenda por e-mail, aquilo é transformado numa peça, enquanto eles vão se dirigindo para o porto onde vão ter que entregar esse material, as costureiras vão costurando as roupas enquanto isso. Isso é fast fashion, em águas territoriais internacionais. Então é o seguinte, há muita tragédia, na verdade, e há um processo que a gente não pode se desconectar do que está acontecendo internacionalmente. O Brasil ele evoluiu muito, desculpa, eu vou terminar minha fala aqui, o Brasil evoluiu muito no que diz respeito à melhoria, ao combate ao trabalho escravo. É inegável que a gente teve melhoras significativas de 95, quando o sistema foi criado, até agora, ou mesmo desde a chacina de Unai em 2004 até agora. É óbvio que avançamos e é óbvio também que estamos retrocedendo, né? Isso é bem claro. Agora, a gente precisa, ao mesmo tempo que garantir pelo menos a manutenção dos processos existentes, né, lutar para que a gente finque pé, para que os processos existentes continuem, e ao mesmo tempo se unir a outros países para que a gente possa utilizar o modelo brasileiro como exemplo, continuar utilizando o modelo brasileiro como exemplo global para ser reproduzido por outros países, e ao mesmo tempo conseguir apoio para que o sistema econômico global atue no combate ao trabalho escravo de uma forma eficaz. É muito bonito ver uma empresa falando, vou financiar, vou dar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões para melhorar a cadeia produtiva ou para melhorar, garantir a qualidade de vida de tais pessoas. Isso aí é peanuts, é amendoim em comparação ao que ela gastaria para resolver os problemas de sua própria cadeia de valor. Então, há uma diferença clara entre investimento social privado e responsabilidade social empresarial. Investimento social privado é fazer coisas como se você fosse, por exemplo, fazer doações, garantir, dar dinheiro, dar cestas básicas, etc. Construir escolas são importantes, tudo, mas isso faz parte do investimento social privado. Responsabilidade social empresarial é aquilo que as empresas brasileiras, por exemplo, dizem que fazem, mas não fazem, que é atuar com investimentos pesados para que a sua própria atuação não crie impacto junto ao público ao redor de uma fábrica ou o público que sofre os impactos da atuação dessa empresa. É você evitar que os seus stakeholders sofram com a sua atuação. E isso as pessoas não fazem, porque custa caro. O Renato, a gente sempre discute essa questão, por exemplo, o ideal seria primarizar a produção de roupas dentro das empresas, fazer com que elas trouxessem para dentro de si. Isso é ficção hoje em dia. Mas pelo menos as empresas devem ser responsáveis pela mão de obra que produz diretamente para elas. Olha, eu tenho, dentro do trabalho do Fundo do Trabalho Escravo lá em Genebra, nós somos 5, um representante para cada continente. É super duro no final de cada ano a gente ter que escolher para onde vai o dinheiro, que vai um dinheiro limitado, para que projetos de cada país vão receber grana para combater o trabalho escravo em suas regiões. É duro, porque no final você tem que escolher, olha, sobrou tais projetos, então você tem que optar. Tá, esse aqui que está transformando, que de uma organização que impede crianças que se tornem soldados na África subsaariana, ela vai receber dinheiro, e esse projeto que impede que meninas de 10, 8 anos sejam exploradas sexualmente nas Filipinas não vai receber dinheiro, porque neste caso primeiro aqui vão morrer 30, 40, 50 mil crianças, e nesse segundo caso vão morrer só 10 mil. É duro fazer a escolha, mas é a escolha que a gente tem que fazer no final das contas. E a gente tem que fazer no final das contas porque os países, se você for olhar na final os projetos, o fundo de trabalho escravo recebe muito menos dinheiro do que o fundo de tráfico. Sabe por quê? Porque no caso do tráfico, o problema são os outros. E nunca o problema econômico interno de cada país. Trabalho escravo é incômodo. Tráfico, você pode sempre falar que são os outros o problema. Então, é claro que tráfico e trabalho escravo são duas faces da mesma moeda. Não estou querendo só dizer como os países encaram isso. Então eu acho que, seja o que houver, a gente precisa forçar para que o nosso país continue encarando como seu problema a questão do trabalho escravo, independentemente dos problemas envolvendo os outros, independentemente que os outros países façam ou deixem de fazer, a gente vai ter que continuar cobrando para que o Brasil faça a sua lição de casa.
para que a gente não tenha que, em determinado momento, evoluir, voltar atrás a tal ponto que a gente tenha que escolher se a gente vai investir dinheiro para evitar que meninos se tornem escravos em fazendas na Amazônia, ou que meninas se tornem escravas sexuais nos bordéis de Belém ou do Rio de Janeiro. Obrigado.